Galera, mais um corte do Momento Varejo Podcast. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Tamo juntas. Cara, não vamos perder a oportunidade, né? Já que a gente tá com o cara aqui, tá lá agora infiltrado lá em Brasília. Esses bastidores a gente tem curiosidade. Vamos abrir um pouco essa pauta. Será que ele foi no aeroporto hoje receber o Bolsonaro? Não. Foi no aeroporto? Tava lá. Tava lá, cara. Já que a gente tá com fone de ouvido, tá com o palco armado, o que custa a gente estender essa pauta? Cara, o que tá rolando lá, Giuseppe? Assim, quais são as pautas mais importantes agora, né, pro empresário, classe empresarial, para quem acorda todo dia para pagar esses grandes impostos aí? O que vocês têm feito lá, defendido e visto que daqui a pouco está sendo aprovado, que é uma bizarrice, e onde é que vocês estão caminhando? Tá, eu diria que está sendo debatido neste momento, e é uma coisa bem específica, que é para o setor de eventos, né? O PERSE, vocês conhecem o PERSE, né? O Programa Especial de Recuperação do Setor de Eventos, acho que é o nome. O PERSE, ele criou uma série de benefícios e parece que é bom demais para ser verdade para o setor de eventos. Tu fica 5 anos sem pagar tributos. Sim, mas essa proposta que o Bolsonaro fez, já, isso aí, o Bolsonaro largou essa proposta de eventos, 5 anos sem pagar por conta da pandemia. Isso. Aí... Alteraram depois. Não é só, eu não sei dessa alteração, mas eu sei que tem uma outra confusão nesse meio. Por que bares e restaurantes também não entram? Os caras estão querendo ajuizar. São muitas confusões. Eles estão querendo ajuizar e aí eu acho... Bom, vai para o STF lá, a gente não sabe o que pode dar, porque eles podem ganhar hoje, depois ter que devolver no ano seguinte. Mas teria sentido, porque o governo propôs 5 anos, né, isenção de imposto de renda, de tributos federais, contribuição para eventos e tal, porque ficaram 2 anos, 3 anos, né, com a pandemia. Sofreram bastante. Então, aí começou essa bronca. Sim, é que é o seguinte, né? Setor de eventos. Mas o que é setor de eventos? Quais são os quinais que contam com o setor de eventos? Aí tinha alguns, aí depois mudou, era 80 e poucos, agora é 30. Aí tem uma medida provisória que vai ser votada agora, que altera isso, volta com rol taxativo da... Enfim, é uma dificuldade bem grande. E quem tá na advocacia tributária aí sabe que tem muita empresa que tá ajuizando ação para isso, para tentar sobreviver. Esse é o ponto número 1, assim. Então, se tem alguém do setor de eventos nos ouvindo e alguém que tem a empresa com algum KNAI que está ali, busque o PERSE. O PERSE é uma forma de tentar sobreviver. Não que ele seja mil maravilhas, porque no Brasil até o passado é incerto, né? Até o que tu já tem direito, tu pode perder no futuro e isso pode acontecer. Esse é o ponto 1. O segundo ponto, eu diria, Everton, é que eu acredito que nesse momento a gente não está no momento de ataque, a gente está no momento de defesa. Pro empreendedor no Brasil como um todo, nós temos que nos defender. Eu acredito que o Lula está vindo com uma vontade diferente do que ele tinha em 2003. Em 2013 ele tinha uma vontade de tentar mostrar para o mercado que ele não era tão radical assim, que ele não era tão maluco assim, que ele não era tão sindicalista assim, e que ele ia dar alguns acenos para o mercado, e até manteve no primeiro governo ali, o tripé macroeconômico do Fernando Henrique. As coisas andaram até, a gente teve a sorte do boom das commodities, e o Brasil até que foi bem no primeiro governo do Lula, e no segundo ele daí começou a mudar, na Dilma tudo despencou, porque eles botaram na prática o que eles efetivamente acreditam e querem fazer. Dessa vez, o Lula tá vindo com uma sede de vingança, na verdade. Ele quer se vingar de todos aqueles que não apoiaram ele quando ele estava preso. Quando ele estava na cadeia lá em Curitiba, quem estava lá na frente apoiando ele era o MST, era o PT, era o PSOL. E a Fiesp lá em São Paulo estava com o pato como é que é o nome daquele pato? Era um pato, aquele pato, né? Sim. E era para pedir o impeachment da Dilma. Então ele tá muito rancoroso com isso. Tanto que ele falou do Moro esses dias, né? Que ele queria se vingar, que ele não ia parar enquanto o Moro não fosse aquela palavra que ele usou, que ele ia ferrar com o Moro, usou a palavra, a outra palavra. Então, eu acredito que para nós, sinceramente, a gente tem que se defender. A gente tem que olhar o que está acontecendo, evitar um problema maior e tentar passar sem tomar um dano muito grande. Porque eu não tenho boas perspectivas para nós, setor produtivo, empreendedores como um todo, para esses próximos 4 anos. O que está acontecendo em Brasília é que o Lula não tem ainda uma base bem definida. As comissões do Congresso recém agora começaram a ter os seus presidentes. O segundo e o terceiro escalão do governo ainda não estão nomeados, as coisas não estão andando. Está uma bagunça completa, gigantesca. Ninguém sabe o que está fazendo, ninguém tem nem noção do que o governo vai fazer. E o Lula está mais disposto a se vingar e acenar. O que o Lula fez nesses primeiros 100 dias? Ele foi para a Argentina, ele foi para os Estados Unidos falar mal do Bolsonaro, ele está agora planejando uma viagem para a China, ele está falando mal do Moro, o Flávio Dino tá fazendo toda aquele circo que ele faz, e não vem uma proposta efetiva de mudança de país. O Haddad está falando em fazer mais taxação, a reforma tributária não sai do lugar, então agora a reforma trabalhista parece que eles querem revogar. Só fumaça. Então, assim, boas perspectivas, sinceramente, eu não trago. Eu diria pra gente ficar bem de olho naquilo que tá acontecendo, e tem até pedido de impeachment do Lula sendo protocolado, né? Porque a coisa tá muito feia. Agora, né? Descobriu o negócio do PCC atrás do Moro, e o PCC tinha ligações com o PT.
e o Lula faz chacota de toda essa situação. Um senador da República sendo ameaçado por uma facção criminosa. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não, o que se percebe claramente é que não tem um programa de governo. E é muito difícil também do programa de governo, quando são 37 ministérios, né? Foi criado... Quantos ministérios tem hoje? 30 e poucos. 37, mais um pouquinho, já dá para dizer que o Alibaba e os 40 lá dentro. São 37 ministérios, e aí a composição política... Vou no toalete. A composição política é muito divergente. Então o próprio governo não fala a mesma linguagem. Quando tu escuta um ministro diz uma coisa, o outro diz outra. O Lupe, por exemplo, na Previdência, já disse um monte de bobagem. Que é o que quer rever a questão da reforma tributária, é o Lupe, não é isso? A trabalhista. A trabalhista, é o Lupe, entendeu? Então, o governo não se encontra. E além de não se encontrar, aí abre uma guerra contra o Banco Central. A questão da taxa de juros, que de fato a taxa de juros está muito elevada. Está muito elevada. Só que tem que achar a dose quando tu consegue reduzir essa taxa de juros para também não impactar com a inflação. Esse é um outro ponto. Porque essa é a questão. Porque não adianta tu chegar e dar uma de bonzinho pro mercado. Eu também quero uma taxa de juros menor. Até para investir, para gerar emprego e tudo mais. Agora, não adianta tu fazer isso e a inflação disparar, porque o que tu reduz do juro, tu perde na questão da inflação. Claro. E quem é mais sacrificado quando a inflação dispara é a baixa renda. Com certeza. Baixa renda. Para o cara com renda alta, a inflação para ele faz pouca diferença. Ele vai continuar consumindo igual, entendeu? Então, é essa dosagem, cara, que me parece que falta. Se falou tanto na pandemia em ciência e cacete com a ciência, era ciência para tudo quanto é lado, e hoje não se escuta falar sobre ciência econômica, velho. A ciência econômica foi pro saco, velho. Os conceitos, outro dia eu ouvi até um conceito que PIB não dizia nada. Sabe, o PIB não quer dizer coisa nenhuma, que é um indicador de um país, poxa, não serve para nada o PIB. Não adianta lá o PIB crescer e o povo está passando fome. Mas não é bem assim, cara, entendeu? Essas questões que eu acho que o governo está muito diverso. Sim. Ele fez uma base muito ampla e eles não estão se entendendo entre eles, cara. Só que acho que essa conta, quando não há entendimento numa empresa, numa administração, a gente sabe para quem sobra. E bem lembrado da questão dos juros, qual foi a solução do PT para os juros altos, né? É fazer protesto dizendo que baixa os juros já e falar mal do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Como se isso fosse trazer algum tipo de solução, né? O Juarez bem falou, se tu baixa os juros à martelada, né, que é o que a Dilma fez lá em 2012 ou 13, se eu não me engano, a inflação dispara. É óbvio, os juros altos são um contentor de inflação, né? Para as pessoas entenderem. Segura a demanda. Quando o juro está muito alto, não vale tanto a pena assim tu gastar dinheiro de forma desenfreada. Quando o juro está baixo de forma forçada, dá um indicativo, aparenta para o mercado que tu pode fazer investimentos que na realidade não vão se pagar no futuro, e isso vai fazendo com que as coisas vão ficando mais caras. Com o juro mais alto, vale mais a pena tu guardar o dinheiro, tu poupar, tu conter, tu evitar gasto, e assim as coisas vão se estabilizar para não disparar os preços. Só que para o cidadão que não está a fim de entender a ciência econômica, para ele isso não é pouco importante, né? E para complementar, Júlio, para encerrar, tem um estudo excelente, assim, que eu já vi de um economista uma vez numa palestra, mostrando que crescimento do PIB normalmente, se tu fazer um estudo da massa salarial do país, a tendência é que o percentual de crescimento do PIB seja extremamente próximo ou até colado ao crescimento. Tem correlação. Tem a correlação. Opa, bateu no fone aí. Tem a correlação direta. Correlação direta. Se o PIB cresce 8% ao ano, a tendência é que a massa salarial cresça 8% ao ano. É óbvio. Até porque a base salarial faz parte do PIB, né? Exatamente. Então as pessoas ficam mais ricas se o PIB cresce. Isso é uma coisa assim, é óbvia, mas é preciso ser dito, né? E o percentual do salário normalmente é esse. Então, assim, se cresceu 8% do PIB, a média salarial normalmente cresce mais ou menos 7 a 8%. Mas também começamos a entrar em conceito de economia, conceito distributivo também, né? É aquela história, primeiro tu cresce para depois distribuir, ou tu distribui para crescer. Né? Aquela história, então, aí entra em outras questões mais teóricas de economia. Mas essa questão que eu trouxe do juro do Banco Central é para mostrar esse desalinhamento também do governo. Porque enquanto o governo pensa aí em consumo, em tentar injetar mais dinheiro para consumo, para incentivar o consumo, o Banco Central está dizendo o seguinte, está fazendo o contrário. Ele está aumentando o juro justamente para segurar o consumo, que é para segurar a inflação. E além de todo esse momento que a gente vive político, a gente não pode tirar do nosso radar. A gente vem de uma pandemia, desorganizou todas as cadeias produtivas. Era até uma bagunça aquelas cadeias produtivas
Vários, tem setores que estão bem, tem setores que estão mal, tem setores que lá na pandemia se deram bem, tem outros que se deram mal. Até tu reorganizar a economia com tudo isso aí, já levaria um certo tempo. E a gente já tem toda essa turbulência política. Então, cara, é um inferno a tua vida. Aí tu olha para uma Selic alta, 13 e pouco, diz assim, bota lá o meu dinheiro, deixa lá. É para isso que serve o juro alto, né? Para tu indicar para a pessoa que está com dinheiro para ela não gastar de forma desenfreada, para ela dar uma contida. E assim tu vai fazendo com que os preços comecem a se estabilizar e não disparem, porque se tu pode gastar enlouquecidamente com o juro baixo, faz sentido tu fazer investimentos às vezes errados, parece que a economia tá bem, mas não tá, e assim tu vai gastando dinheiro à toa e destruindo riqueza na economia. É que a gente vive claramente, né, um consumo hoje no varejo a gente percebe que o consumo está muito racional. Claro, até por uma questão de instabilidade. Hoje existe muita racionalidade no consumo. Tem esses números agora na ponta da língua? Do que tu diz? Que tem muita gente dizendo que as lojas e o varejo, a economia como um todo, está andando de lado desde dezembro. Assim, é aquilo que eu te falei, desorganizou a economia toda. Tem setores que vão bem. Tu não tá com esses números, não lembra deles na cabeça agora? Ou tu não teve? Não, os meus números são bons. Depende de qual segmento. Vai pegar farmácia, perfumaria, cosmética, vai bem. A construção civil estava bem, eu não sei como é que está agora, porque a cidade está toda em obra. Em 2022 estava bem, agora eu não sei se esse primeiro trimestre como é que está a construção civil. Vestuário e calçado, mas também aí tu pega a base de comparar do ano passado. Entendeu? Mas a gente sente claramente que a gente via um crescimento em 22 bom, via muito bem o crescimento, e reduziu o crescimento já nesse primeiro trimestre. Mas deu uma pisada no freio assim, de redução de crescimento. Né? A gente ainda trabalha com crescimento de venda. Eu acho que na reunião de hoje da GV, inclusive, a gente conversou um pouco sobre isso. Né? Só que tá mais contido o crescimento. Né? E a tendência é que realmente aqui é a gente ir para um resultado mais complicado. Aliás, hoje na reunião da GV tivemos a participação da Mari Pimentel. Eu vi nos stories da GV. Fera demais, cara. É varejista, né? Sim. Bom, tu também não. Tem negócios também paralelo, assim, e vem da vida empreendedora, então sabe na dor o que o empreendedor passa. Isso é muito importante. Quem está num cargo político, saber das dores do dia a dia do empresário, cara, isso é fundamental para tomar as decisões corretas. Eu queria concordar com o Juarez, né? Falta lojista na política. Falta alguém, Everton, que seja candidato. Olha aí. Eu tenho que ir no banheiro de novo. Que queira concorrer, porque sente isso aí, cara. É isso, entendeu? Falta isso. E é muito importante ter essa perspectiva, porque a tendência da política é achar que o empresário tá só chorando, tá só reclamando, que tem dinheiro sobrando. E que tá ali porque quer ganhar mais, entendeu? Só que, na verdade, a gente sabe muito bem que não é tão simples assim. O cara vê as margens brutas de venda ali e acha que é aquilo ali, né? Eu comprei por 10, vendi por 30, então eu ganhei 20. Isso não existe, né? Isso não existe. Tem todo o custo por trás de todo negócio que, às vezes, só quem tá ali pra saber. E o vendedor, o lojista, ele sabe muito bem. Vai surgindo umas coisas que tu nem imaginava que tu ia ter que pagar, né? Conforme vai vindo, vai aparecendo, quando tu vê, tu montanha-russa. Tá cheio de boleto. Mas é que qualquer operação de varejo hoje, o resultado de uma operação de varejo hoje, dando tudo certo na vida do sujeito, tendo um custo, um CTO, como a gente chama, custo total de ocupação razoável, na faixa dos 10%, por aí, 12%, 10%, né? É em torno de 10% o resultado. E se tu medir hoje qualquer operação, se a gente for medir hoje o retorno do investimento, quanto que tu faz de investimento e o tempo do retorno do teu investimento, porque vamos combinar que no mercado hoje, ninguém engana mais ninguém, meu. Ninguém engana mais ninguém. Tu vai fazer investimento em uma loja, se vier retorno do investimento num tempo de 4, 5 anos. Razoável, né? Tempo razoável. Se for fora disso, tu não vai fazer. Entendeu? Então, hoje é tudo muito claro. E toda a operação varejista trabalha com a margem de 10% a 15%, dando tudo certo na vida dele. Entendeu? Então, não tem como tu fazer milagre. Tu tem custo de pessoal que ele é pesado, vai de 12 a 14, tu tem lá o custo de ocupação que vai de 10 a 15, e a tua margem vai ficar se tu conseguir administrar esses dois custos. O teu CMV vai estar na faixa de 50%, 55%. E é isso aí, cara. Os melhores dos mundos, 10%, 15%. Essa é a margem de média de mercado de varejo. E aí dá qualquer pepino ali, já... Aí tu tomou uma trabalhista, tudo. aí tu errou o pedido, o teu estoque ficou muito alto, errou. Aí tu já vai ter que equilibrar, entendeu? Então, realmente, no passado, o empresário era meio taxado, entre aspas, como um cara lá, meio vigarista, meio cara lá que é um aproveitador de mercado, entendeu? Hoje não, cara. Hoje não adianta mais tu sonhar com varejo. Hoje tu tem que fazer conta e todo mundo faz conta.
Né? Não é mais para um sonhador que quer ter uma loja. Tem que fazer conta o tempo todo, entendeu?